Olá, investidores! Hoje a gente vai falar sobre mais uma oportunidade de investimento, um CRA emitido pela Minerva. Sim, mais uma vez a empresa está no mercado oferecendo títulos ligados ao agronegócio. Se você já acompanha a gente aqui, você vai se lembrar que há pouco tempo a gente já apresentou extensamente aqui a Minerva e o CRA que ela estava emitindo. Então, antes de mais nada, se você não sabe direito o que é um CRA, ou se tem dúvida mais específica sobre a Minerva em si, a gente já fez vídeos explicando tudo isso tintim por tintim. Dá uma olhada aqui na legenda que a gente vai colocar os links para você, beleza? Então, nesse primeiro vídeo, dessa sequência de vídeo, a ideia é te dar uma visão geral sobre a Minerva, rapidinho, né, sobre o cenário do agro no Brasil, e fazer uma introdução sobre essa nova oferta, né, sobre esse novo CRA. Beleza? Vale lembrar aqui rapidinho alguns detalhes importantes. A Minerva ela é uma gigante do setor do agronegócio, é uma das maiores exportadoras de carne bovina da América do Sul, tem 38 unidades industriais aí espalhadas pela América do Sul, atua em mais de 100 países, as exportações das empresas representam cerca de 65% da sua receita bruta. Nos últimos anos, a empresa fez algumas aquisições importantes, incluindo plantas da JBS, plantas da Marfrig, e isso aumentou bastante a escala operacional da empresa. Esse ganho de escala, é importante a gente falar disso, porque ele é essencial no modelo de negócio da empresa, né, que inclusive é diferente de outras empresas do setor. Mas calma, esse ponto a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? E a gente já falou com muito detalhe no nosso vídeo anterior falando da Minerva. Apesar de toda essa estrutura robusta, a empresa ela carrega um nível elevado de endividamento. O passivo total da empresa está em torno de 42 bilhões de reais. Isso representa 99,8% do seu ativo. É como se quase 100% de tudo que ela tem, ela devesse a terceiros. Mais de 71% desse passivo, de todo esse valor, são empréstimos e financiamentos. Isso gera um impacto direto nas despesas financeiras da empresa e, claro, afeta as margens da empresa, né, que acabam ficando abaixo das suas concorrentes, como Marfrig, JBS, sofre um pouquinho em relação a isso. Em relação ao perfil dessa dívida, a gente pode olhar em duas dimensões, né? Primeiro, em relação ao prazo. Só 17% da dívida é de curto prazo. É um percentual pequeno, controlado, que dá uma maior tranquilidade para a empresa, né, para os acionistas, principalmente considerando que a empresa tem caixa suficiente para cobrir 2,8 vezes essa dívida de curto prazo, tá? Então, ela tem dinheiro em caixa para cobrir isso. Por outro lado, 76,5% desses empréstimos são em moeda estrangeira. E isso faz com que a empresa fique mais exposta a oscilações cambiais. Então, mesmo com um bom modelo de negócio, né, com caixa de curto prazo, o nível de alavancagem ainda é um ponto de atenção importante, tá? Olhando o cenário como um todo, o agro brasileiro, ele segue forte, segue resiliente aí, né? A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, ela projeta que o agronegócio brasileiro ele pode aumentar sua produção em até 30% nos próximos anos, principalmente por conta de uma forte demanda, né? Uma demanda aquecida aí na Ásia. Porém, as exportações das empresas estão sujeitas a políticas tarifárias e essa questão é o que está abalando aí os mercados atualmente, né? Por conta dessas mudanças nos Estados Unidos, e isso pode impactar as operações da empresa, impactar positivo ou negativamente, dependendo de como o cenário surte aí para frente, tá? Agora, falando especificamente dessa oferta, o valor inicial da oferta é de 2 bilhões de reais, com possibilidade de lote adicional de 25%. A oferta é para o público em geral, tá? Essa, inclusive, é uma diferença daquele CRA anterior da Minerva, né, que era só para investidores qualificados, que são pessoas físicas que declaram ter um patrimônio financeiro superior a 1 milhão de reais. Em termos de remuneração, né, de retorno para você, investidor, são 5 séries diferentes, com prazos aí distintos, né? A remuneração varia conforme a série, podendo chegar a 104,5% do CDI, série pós-fixada de curto prazo, até 15,9%, pré-fixado na série mais longa, enfim, a gente vai explorar isso nos vídeos mais pra frente, beleza? Bom, em termos de rating, né, em risco de crédito, a S&P classifica a empresa aqui no Brasil como um AAA, né, que é o melhor índice de risco, menor risco de crédito possível. Lembrando que essa é uma emissão sem garantias reais, isso significa que você, investidor, não conta com bens específicos ou nada dado em garantia, como imóveis, estoques recebíveis, para respaldar o pagamento desse título, ou seja, em caso de inadimplência, você não vai ter prioridade de ativos concretos da empresa, né, para tentar recuperar o seu dinheiro. Depende exclusivamente da situação financeira da empresa. Então vamos ficar atentos a essa questão. Vamos ficar atentos à saúde financeira da empresa, sua estrutura de capital, tá? E no caso da Minerva isso se torna ainda mais importante para avaliar a alavancagem da empresa, né, o fluxo de caixa, a resiliência do negócio como um todo. Lembrando, claro, que os CRAs eles são isentos de imposto de renda para os investidores pessoas físicas, então isso é um ponto positivo aqui para você. Bom, o objetivo desse vídeo era
basicamente apresentar rapidamente os principais pontos positivos e negativos sobre a oferta. Pode dar um spoiler em relação aí à nossa opinião. Se a gente comparar com outras opções de mercado, ponderando os principais riscos, o mercado identifica, essa remuneração ela está pagando um spread mais elevado, né, que as demais opções. A gente vai ver isso mais em detalhe nos nossos próximos vídeos. Remunera acima dos títulos públicos, mas talvez ela não seja tão atrativa se a gente considerar a situação financeira da empresa, o risco que ela apresenta, principalmente por ser uma emissão sem garantia. Quer saber o porquê disso tudo? Então fica aqui ligado, porque nos próximos vídeos a gente vai aprofundar mais sobre o rendimento, comparação com o mercado, risco, tudo mais. Até mais!